Olá! Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Conexões. Essa visão de conectar o universo da saúde nos seus diferentes aspectos. E hoje nós temos a honra de estar com a Stephanie Formoso. A Stephanie é diretora de investimento social no Hospital Angelina Caron, em Curitiba. Stephanie, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, doutora. Fiquei muito feliz com o convite para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente desempenha lá no hospital. Fazem 10 anos que a gente começou com esse setor, esse departamento de investimento social no hospital. A gente trabalha com projetos de renúncia fiscal e a gente consegue fazer várias melhorias dentro da instituição. E uma delas, né, é justamente esse programa de saúde mental que você comentou para os profissionais da área de saúde. Ele é um programa aberto para todos, mas com foco na área de assistência de base, né? Então, a enfermagem, a equipe multidisciplinar, os maqueiros, o pessoal da limpeza, da recepção, da cozinha, que muitas vezes eles acabam sendo não vistos por programas de maior amplitude. Nossa, que interessante, Stephanie, porque olha só, você trouxe algo que é muito importante, né? Então, a saúde, ela não é feita por uma pessoa só, não é feita por um profissional só. É óbvio que a gente acaba falando da saúde mental do médico, eu porque sou médica, mas os profissionais de base na saúde, muitas vezes, não estão bem, né, com a sua saúde mental, eles estão lá no dia a dia, se entregando, Sim, né, e fazendo o seu melhor. Stephanie, de onde que surgiu essa ideia como que vocês perceberam essa necessidade? Na verdade, assim, a gente percebeu, né, obviamente, existe uma percepção interna, né, assim, dos próprios gestores, do RH, de algumas queixas, índice de afastamento. Então, assim, as coisas vão surgindo. É um ambiente de um nível de estresse muito elevado, né, especificamente, assim, áreas como o centro cirúrgico, o pronto-socorro, as recepções, né? Essas pessoas, elas lidam com diversas situações de frustração, de dificuldade, de angústia, né, do terceiro, enfim, e do próprio desempenho ali do dia a dia. Então, assim, internamente a gente já tinha essa percepção, e isso surgiu também muito por uma percepção do próprio mercado, dos apoiadores dos nossos projetos. Então, muitos apoiadores já questionavam essa questão de saúde mental, e como que vocês trabalham a saúde mental dentro da sua instituição? E aí a gente olhou e percebeu que não tinha um programa formalizado, né? Então, assim, antes, né, o que a gente percebia, ou os gestores, tem um colaborador que está precisando de ajuda, liga para o serviço da neuro, ou liga para a psicóloga, pede para atender, mas não era algo que sistematizado. Exato, que o colaborador tinha acesso a qualquer momento. Então, através de recursos da renúncia fiscal, a gente consegue sustentar esse programa. Então, ele é um programa, assim, é simples, né? Até antes de vir aqui, eu fiz uma pesquisa e tem vários hospitais lá, Cleveland Clinic, que tem programas muito parecidos. E a gente acabou que nem se inspirou nesses programas na hora de montar, mas ele é composto, né, por uma equipe de psicologia, e existe uma interface dessa equipe de psicologia com o serviço de neurologia clínica e também com o próprio recursos humanos, desenvolvimento de pessoal, enfim. Ele é um programa de acesso livre ao colaborador, então, assim, qualquer pessoa pode fazer um agendamento para uma consulta com o psicólogo, né, com a equipe, independente de ter uma aprovação, uma indicação, ou, enfim, qualquer encaminhamento do seu gestor, da medicina do trabalho, do RH, e ele é um programa totalmente anônimo. E ele tem uma porta aberta, então, para o colaborador. Então, assim, a gente percebeu que isso traz uma segurança ali para o próprio colaborador, porque ele não precisa expor, né, a dificuldade dele, a situação, né, a preocupação com, às vezes, o gestor, que ele, né, talvez não tenha essa relação de confiança para tratar de assuntos pessoais. Ou, às vezes, até ele está entendendo naquele momento de dor que o gestor pode ser a causa da dor, né? Também, vezes, com né? certeza. Às vezes não é mais, né? E aí ele não quer fazer essa exposição. Com certeza. Então, assim,
né? É um ambiente de muito estresse, de muita cobrança. Então, acontece, né, essas situações em que o gestor pode ser um próprio causador ou um gatilho para essa situação, mas o que a gente vem percebendo, assim, tá, estatisticamente ali do programa, é que a maioria das queixas são queixas relacionadas à absorção da dor do terceiro, né? Então é aquela coisa do colaborador talvez se colocar no lugar do paciente ou ter que ter uma reação não coerente com aquela situação, né? Então, sei lá, o pessoal da recepção, né, tem uma família que tá super frustrada, desesperada, aguardando vaga de UTI, e a moça da recepção, ela tem que sorrir, ela tem que... Ela não pode absorver, talvez, aquela dor da mesma forma. Então, assim, a maioria das queixas acaba... a gente percebe que surgem disso, né? Existem as situações de... conflitos no ambiente de trabalho, enfim, mas a gente percebe que a maioria das situações surgem, assim, dessa carga emocional que não é necessariamente da pessoa. Então, o fato de ser um programa de livre acesso, né, ajuda muito. Existe também a possibilidade, olha, eu como gestora, tem alguém na minha equipe que eu acho que não tá legal, tá precisando, olha, né, vai lá. Mas eu não posso obrigar, né, de forma alguma, mas a gente pode sugerir e orientar. Na própria medicina de trabalho, quando, né, faz as avaliações, enfim. Então, assim, é um programa que existem vários canais de acesso. E aí, a partir daí, né, dentro do atendimento, né, da equipe de psicologia, se houver a necessidade de encaminhar para a nossa equipe de neuro, a partir da neuro, se houver a necessidade de encaminhar para um psiquiatra, enfim, aí a gente vai evoluindo caso a caso. Não é um programa que tem necessariamente um limite de atendimentos, mas ele também não é um programa para os adolescentes, né, digamos, adolescentes ou jovens, irem falar sobre meu namorado, né, fazer aquela terapia... Dúvidas corriqueiras que não sejam laborais, né? Exato. Ou, assim, não precisa necessariamente ser laboral, mas pode ser uma situação difícil que você está passando em casa e que seja uma situação de significância, né? Eu acho que esse é o... impacto real, né? Esse é o foco. Então, assim, a gente percebe que dentro do nosso programa, 80% das pessoas que são atendidas são mulheres, na faixa de 35 anos, que têm filhos pequenos em casa, que sustentam as suas famílias, que muitas vezes, né, tem o terceiro, quarto turno, trabalham em 2 lugares. Então, assim, isso também potencializa, né, essa situação dessa sobrecarga emocional que impacta, né, no desempenho da pessoa, enfim. Isso traz um aspecto que é muito importante, porque os programas voltados para a equipe de saúde, ela tem sempre essa motivação, né? Vai parecer meio piegas, mas é cuidar do cuidador. Sim. E quando você traz isso, corrobora muito com aquela visão, né? Quem vai para a saúde é um cuidador nato. E esse cuidador, veja, qual é o maior ponto de sofrimento, né? Que a Stephanie colocou, que eu achei muito lindo, né? Quer dizer, a gente não quer que ninguém sofra, lógico, mas a motivação, né, a causa, melhor dizendo, a causa do sofrimento, ela está baseada na frustração de não conseguir ajudar o outro como gostaria. É óbvio que tem questões psicodinâmicas importantes, né, aí, né, Freud ia falar isso é controle, mas é uma frustração em cima da essência de ajudar. Então é muito bonito ver que é isso, que não é, olha, estou brava com o meu gestor, ou isso, ou, né, questões mais irrelevantes da vida ou que podem ser ajudadas de outra maneira, que não precisem estar ali, né, ocupando um espaço dentro do programa, né, então essa seletividade é importante também, né, para que funcione, né, para que a gente tenha condições de levar, né, um programa desse, você tenha condições de levar mais longe, mas é um programa pioneiro, assim, dentro dos hospitais, e a gente fica muito feliz. Stephanie, traz um pouquinho, assim, você falou da prevalência, você falou ali né, dos dados sociodemográficos que foram observados, mulheres com 35 anos, e a queixa maior é essa frustração, e pessoas que têm uma demanda de cuidado ainda, né, pessoal ainda muito grande, então, filhos pequenos, marido, terceiro, quarto turno e tudo. Fala um pouquinho para nós de um número de psicólogos que trabalham nesse programa,
programa, como que funciona assim, na parte prática, quantas pessoas já foram atendidas. Eu amei quando você disse não tem um limite de sessões. Muitas pessoas vão para psicoterapia, mas às vezes o convênio libera 12 sessões ao ano, né? Aquela coisa que fica muito precária, muito restrito, né? Então não ter um limite de sessões é fantástico, já vai ser muito mais terapêutico, né, do que muitos outros programas. Mas fala para nós um pouquinho mais em números para a gente sentir. Hoje a gente tem um psicólogo que faz parte, né, do programa e faz a maior parte dos atendimentos presenciais ali no consultório. Tem uma outra psicóloga que faz um trabalho intra-hospitalar, né? Então ela ajuda também os pacientes e os familiares. Legal. Então ela passa visita em alguns pacientes, enfim, que fazem pedido de consulta para psico. Então a gente também oferece dentro desse programa esse apoio para os pacientes. E aí tem mais duas psicólogas que trabalham, estão dentro desse programa de saúde mental, não tanto esse viés do colaborador, mas mais voltado para crianças e as famílias das crianças que têm a permanência dentro das UTIs, e aí prestam esse apoio às famílias. Ao todo, até acho que maio de 2026, a gente fez 4.050 atendimentos, mais ou menos. E um dado bem interessante é a taxa de adesão, né? Então, eu também não sabia desse número. Enfim, a gente tem uma taxa de comparecimento, né, nas consultas marcadas de 76%. Que legal. E que, comparado a uma média nacional, enfim, parece que essa média é menor, é perto dos 60%, assim. Então, é uma percepção ali que as pessoas, a partir do momento que elas buscam ajuda, elas... de fato, né, seguem, enfim, com o apoio. Ou seja, faz sentido e ela está, sim, recebendo uma recompensa, né? Então, é como se ela visse mesmo a efetividade do tratamento. Porque todo tipo de terapia, a gente fala fisioterapia, psicoterapia, né? Tudo aquilo que é terapia, ela já causa um cansaço por si só, porque a resposta não é imediata, né? Então, quer dizer, elas têm percebido essa resposta, né? Ainda que não é imediata, elas têm sim, faz sentido para cada um desses 4.050. Sim. Uau! Né? Um número bem significativo. E uma coisa ali que você comentou, né? Que o cuidador, ele é um cuidador... A pessoa que entra na área de saúde, né? Às vezes ele já tem essa coisa do cuidador nato. Eu acho que isso é muito verdade, né, para os médicos, principalmente, que eles, né, passam por uma formação longa, enfim, ainda nesse sentido. Eu acho que é verdade, né, para os enfermeiros e para a grande maioria dos técnicos de enfermagem, que você não busca essa profissão caso você não tenha essa vocação. Mas a gente olha vários outros profissionais, né? Então, assim, o pessoal da recepção, o pessoal da administração, o pessoal da cozinha, da limpeza, né? Os maqueiros, os seguranças. Essas pessoas, elas não são cuidadores natos. E essas pessoas, né, são a linha de frente. Olha só. Elas recebem o paciente ali na hora da triagem, elas recebem a família na hora, né, do medo, da dor, elas entram no quarto para fazer a limpeza enquanto, né, o paciente acabou de chegar de um pós-operatório e não tá passando bem. Então, assim, elas vivem ali aquele momento com o paciente de uma forma talvez mais íntima do que o próprio médico, em alguns aspectos, mas elas não têm esse treinamento formal. Então, enfim, o conceito ali que a gente viu foi que elas são como se fosse um amortecedor do sistema, né? E assim, o sistema, e principalmente no SUS, tem falhas, né? Assim, tem filas, tem espera, às vezes, né, não libera vaga na UTI ou no quarto ou na enfermaria no momento que você imagina que vai liberar, né? Todos os sistemas têm falhas, né? Então, elas acabam sendo essa barreira entre a família frustrada, né? O paciente frustrado com medo e a instituição. E essas pessoas não têm esse treinamento, essa robustez, talvez, essa estrutura, essa resiliência, né, para lidar com esses cenários do dia a dia. Então, a gente percebe que esses grupos são os grupos que procuram o programa na sua vasta maioria. Que interessante. Isso que você trouxe, né, nos faz pensar, porque como eles conseguem amortecer? Porque eles não vão ter ferramentas técnicas para isso. Eles amortecem com o que eles são, né?
com o próprio sistema afetivo deles, Sim. com o que eles conseguem entregar. Sim, exato. E aí a demanda é alta mesmo, né? Sim. Que legal a sensibilidade de vocês de perceberem isso, né? Entender que eles fazem esse amortecimento e a necessidade de acolhê-los, não necessariamente de treiná-los, Sim. né? Então isso é Sim. muito, muito legal mesmo. Stephanie, achei muito legal o que você falou dessa questão. Então, as pessoas, né? Toda essa equipe de base, ela está em contato com um sofrimento que tem... ele chega no seu auge. Nada mais importante quando a gente está com um familiar adoecido e que tem algum risco, né? Tudo se torna secundário, absolutamente tudo. E nesse momento a gente tem às vezes essa pessoa ali que vai ser a pessoa que vai falar uma palavra de conforto, vai fazer uma escuta, vai tentar entender, ou não vai falar nada, né? E a presença dessa pessoa pode trazer muito. Então, eu queria que você falasse mais sobre isso, aprofundasse mais para nós sobre isso. Então, ali, né, todos os dias a gente passa pelos corredores, né? Apesar de não fazer parte do meu dia a dia, né? Esse atendimento, essa proximidade do paciente, a gente escuta muitas histórias, a gente vê as mães, né, com os bebês recém-nascidos, a gente vê as crianças na fila de espera e a gente se coloca no lugar daquela família, né? A gente se coloca no lugar daquela situação. Mas eu acho que assim, até você de fato passar por uma situação pessoal, né, seja com você mesma, seja com alguém próximo, você não consegue entender a dimensão disso, né? Então, assim, recentemente eu tive uma situação pessoal grave no hospital, quando meu filho nasceu, e eu percebi muitas coisas que até então eu não tinha percebido, né? Até esse momento eu trabalhava já há 5 anos no hospital, eu conhecia a estrutura, eu conhecia as pessoas, a dinâmica de como isso funcionava, mas eu nunca tinha vivenciado de perto esse cuidado da enfermagem, por exemplo, né? Então, assim, de acordar de madrugada e ter lá uma enfermeira do teu lado, dormindo na cadeira, de você saber que tem uma outra enfermeira cuidando do teu filho, tem uma outra enfermeira cuidando do teu marido. Então, assim, são coisas que até você tá nessa situação, você não percebe que tem essa sensibilidade, né? E eu senti isso de muitas pessoas ali que passaram pela minha experiência, assim. Eu acho que depois que você vive isso, você entende que realmente essas pessoas estão na linha de frente, né? Essas pessoas doam o que elas têm, o que elas não têm ali, para confortar você, para confortar a sua família. Então, é uma forma da gente retribuir, né, como instituição, esse cuidado. E é aquela coisa, né? Quem são os atores sociais quando você está em xeque, né? Então, a gente acha, os atores sociais, sei lá, o fulano de tal, que conseguiu isso. Então, às vezes, a maior atriz social vai ser a moça da limpeza. Que no momento que você estava se sentindo só no quarto, que a família estava na correria, não que a família não esteja, né? Mas quando está só, né? Quem são os atores sociais que te dão esse suporte? Na época, né, a gestora da enfermagem, eu falei assim, mas eu queria agradecer aquela moça, ela tem uma tatuagem de borboleta no braço, assim, eu não lembro como era o rosto dela, claro, ela tava de máscara, mas eu lembrava da tatuagem, né? Então, assim, tem coisas que a gente... que faz toda a diferença. Exato, que aí você percebe, isso, né? E isso traz muito essa questão de como a vida é bonita e como a gente tem para entregar, mesmo quando a gente não tem aquela questão técnica apurada, né? E como é importante, né? Como a gente pode se unir. E eu imagino como foi uma experiência tocante para você, né? E nasce depois desse programa, né? Depois, acho que esse programa deve ter uns 2, 3 anos. E, na verdade, eu nunca tinha feito essa correlação que você fez agora, assim, a minha experiência pessoal e aí a necessidade de apoiar, né, e cuidar, enfim, dessas pessoas. Mas eu acho que isso fortalece a questão da percepção, né? Da percepção do trabalho que essas pessoas, né, têm dentro da instituição, da dedicação que elas têm, né? E realmente elas né, doam as emoções delas ali naquele momento. Então,
né, você viver isso, você consegue ter essa percepção de uma forma mais ampla. E essa é a maior recompensa, né? A gente sabe que ao final do dia não é o que se ganha no mês, no dia, né? É aqueles que a gente pode ajudar, né? Então existe uma recompensa muito bonita, mas claro que necessita de um olhar e de um cuidado especial, né? Que a Stephanie, né, tem toda essa capacidade técnica, toda essa formação que ela tem, mas essa sensibilidade, né, fez a diferença para a criação desse programa. E, Stephanie, eu queria te deixar à vontade, aquilo que você quiser falar, né, para a gente encerrar. O nosso tempo passa muito rápido, mas, assim, muito fantástica a tua... Legal. Não, só agradecer a oportunidade de a gente, né, mostrar um pouquinho do trabalho que a gente faz ali no hospital. Eu acho que é uma instituição, né, que já tem mais de 40 anos. A gente, né, se for falar ali, alta complexidade, cardiologia, transplantes, oncologia, enfim, mas a gente olha muito para as pessoas também, né? Então, assim, olha para as pessoas que passam pela instituição, né, os nossos pacientes, a gente olha pelas pessoas que trabalham conosco. Eu acho que a gente tem uma cultura institucional muito forte e esse, enfim, é um programa que a gente implementou e a ideia é que a gente possa, né, sempre tê-lo e ampliar, enfim, e até, né, se outros hospitais puderem replicar, né, eu acho que a gente vê que tem bastante resultado e os colaboradores, né, se sentem acolhidos, enfim, no final do dia é isso que importa. Que bacana. Gente, olha que lindo, né, essa conversa com a Stephanie. Eu tenho certeza que está inspirando muita gente. E eu quero agradecer você por estar mais uma vez com a gente aqui, né, no nosso programa Conexões. E a ideia é conseguir conectar mesmo a saúde, conversar, né, com pessoas tão especiais, que estão fazendo um trabalho tão especial. E a gente sempre fala assim, poderia ser eu, né? Sim. Então a gente conseguiu olhar e se colocar no papel do outro, né? Sempre poderia ser eu, né? Esse cuidado, esse carinho com o paciente, né? Com aqueles que estão com uma necessidade imediata, né? Então, no final do dia, né? Conseguir ver que aquela pessoa se recuperou e, enfim, né? E está sendo bem atendida, e é isso que importa. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo programa Conexões.